Muito bem, estamos aqui de volta para continuar esse comentário no livro dos Salmos. E o salmo que nós vamos comentar agora é o salmo de número 67. Conforme falamos no programa anterior, no salmo 66, 67, interrompe um pouco os salmos de Davi, não é, que vinha do salmo 51. O livro 2, que vai do Salmo 42 e 72, nós encontramos do Salmo 42 ao 49, 9 salmos, né? Na verdade, 42 ao 49, sete salmos dos filhos de Coré, incluído 49, 8 quase, salmos dos filhos de Coré. O Salmo 50 é de Asaf. E aí do Salmo 51 ao 65 são salmos de Davi. Salmos 66 e 67 são salmos anônimos. E aí o Salmo 68 até o 72 voltam a ser salmos de Davi, não é? Então, de alguma forma, 66 e 67 interrompe essa sequência. O livro dos Salmos tem 150 capítulos, 2.461 versos, e é o maior livro de toda a Bíblia. Então, nós agora estamos no Salmo de número 67, vamos meditar um pouco. Esse salmo, junto com o Salmo 65, parece ser de ações de graça, por uma colheita frutífera. Diferente do Salmo 65, ele não é realmente um hino de ação de graças. Pelo contrário, é uma oração para que Deus abençoe seu povo Israel, a fim de que o restante do mundo possa vir e conhecer o verdadeiro Deus. Não é? Deus abençoando Israel como povo de Deus, então todo mundo olharia e conheceria Israel e reconheceria Deus. Os versos 3, 5 do Salmo 67 são igualmente marcados o fim de suas estrofes. Ele resume o desejo desse salmo. Louvem todos os povos, ó Deus. É isso que dizem, né? Louvem todos os povos, ó Deus. Pode ser visto também, quando inclui todos os povos, como um salmo missiológico. Entoar esse hino ajuda Israel a manter seu próprio chamado em vista às bênçãos que recebe, que não são só por si mesmos, mas também para os gentios, conforme Gênesis 12, 2 a 3, na chamada de Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cada israelita é parte de uma grande história que se estende para além dos limites da sua própria vida, ou até mesmo da sua própria terra. Salmo 67 é um salmo curto, só tem 7 versos, e é um reino, mostra o reino de Deus abrange toda a terra. Deus, começa assim, Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O ato de resplandecer o rosto lembra a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti, e te faça iluminar e te dê a paz. Então, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essa é a bênção de Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus abençoa, para que Deus faça resplandecer, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha como o Salmo se torna missiológico, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te todos os povos. Então todos os povos são convidados a louvar a Deus. Alegre-se, regozije-se as nações, pois julgará o povo com equidade
e governarás as nações sobre a terra. É também, de alguma forma, um salmo messiânico que aponta para o governo de Cristo sobre toda a terra. Pode ser que isso vai se dar no milênio, não é? Quando Cristo reinar sobre toda a terra. Dessa forma, o salmo se torna messiânico. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Então a bênção começa com Israel, mas vai fazer com que todo o povo reconheça e estremeça. Com isso, nós concluímos o Salmo de número 67, o Salmo que tem o reinado de Deus como universal, que abrange toda a terra. Vamos agora para o Salmo de número 68. Salmo 68 é um cântico de louvor e ação de graça a Deus como nosso Salvador. Nesse Salmo, Salmo 68, esse é o hino pelo qual o povo de Deus celebra o cuidado de Deus e a proteção contínua por Israel, relembrando como Deus os conduziu através do deserto até sua herança, garantiu-lhe a provisão diária. Verso 19, esse é o Salmo de Davi. Então volta a autoria de Davi do Salmo 68 até o 72, onde vai completar o livro 2. A celebração, todavia, não para com Israel, ela reconhece que o derrotar do reino dos gentios, que tem prazer na guerra e pelo bem de todos os gentios que vêm para adorar o verdadeiro Deus. É possível que Davi tenha composto esse salmo para celebrar a mudança da arca para o tabernáculo. 2 Samuel 6, 12 a 15. O texto do Salmo 61, verso 1, evoca o livro de Números 10, 35, as palavras de Moisés enquanto a arca partia. E o Salmo 68, 16, menciona o monte da habitação de Deus. Os versos 24 e 25 descreve o cortejo de Deus. E os versos 17 a 35 falam do santuário. Em todo caso, o tema geral do Salmo é a residência de Deus em Sião e o seu cuidado por seu povo. Então vamos lá, Salmo 68, volta a autoria Davi, é o Salmo e Cântico Davi para o cantor Mor, é o que diz a epígrafe. O Salmo começa assim: Levante-se Deus e seja dissipado os seus inimigos. Fugirão diante dele os que o aborrecem. No Salmo 68 nós vamos encontrar pelo menos 12 ações de Deus. Primeiro, está aqui, ele se levanta, levante-se, ó Deus, verso 1. Verso 3 diz que ele alegra os justos. Verso 4 diz que ele defende os órfãos e as viúvas. Verso de número 6 diz que ele liberta os prisioneiros. Verso 7, ele lidera o seu povo. Verso 9, ele manda chuva em abundância. Ainda no parte B do verso 9, ele conforta os cansados. Verso 10, ele concede provisões ao pobre. Verso 11, ele dá a palavra. Verso 14, ele dispersa os reis. Verso 21, ele pune seus inimigos. E verso 22 e 23, ele restaura o seu povo. Esse também é conhecido como o Salmo, né, do órfão e da viúva, onde Deus defende o direito do órfão e da viúva e do pobre. Levante-se Deus
e sejam dissipados seus inimigos. Fugirão de diante deles que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles, como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Então os ímpios irão derreter como a cera diante do fogo. Mas alegre-se o justo, o ímpio então se derrete e o justo se alegra. E se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Aqui pronuncia o nome de Deus e menciona o seu nome, é o Senhor, não é? Algumas traduções não colocam o nome Jeová, colocam Senhor é o seu nome, exulte diante dele, mas aqui, nessa tradução, diz, pois o seu nome é Jeová, Salmo 68, 4. O nome Jeová quer dizer Senhor, e ele tem várias composições, não é? O nome Jeová. Eu vou mencionar apenas algumas aqui, 7, para não ficar muito extensivo, mais 7, pelo menos umas 14, 15 formação do nome Jeová. Mas Jeová El, que é em Êxodo 34, 6, é o Senhor Deus. Levítico 20, verso 8, apresenta ele como Jeová Makadesh, que é o Senhor que santifica. Deuteronômio 16, 6, Jeová Eloheca, o Senhor teu Deus. Neemias 10, 29, Jeová Adon, quer dizer nosso Deus. Jeová Já, Deus único e dependente do Senhor. Jeová Rossenu, o Senhor que nos criou, Salmo 95, 6. Jeová Tessabote, o Senhor dos exércitos, Zacarias 4, 6. Existe também Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Jiré, o Senhor é o Deus que provê. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Roi, ou Raó, quer dizer, o Senhor é meu pastor. São tudo formações com o nome Jeová. E aí depois diz aqui, ó, o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Verso 5, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus cuida do órfão, do desamparado. Deus também se preocupa com a viúva. Ele é o juiz das viúvas, é Deus no seu lugar santo. Diz que George Miller, ao ler esse verso, Salmo 68, verso 5, pai de órfãos, ele decidiu construir orfanatos para amparar o órfão na Inglaterra. E ele chegou a construir 5 orfanatos e cria que Deus sempre provia para toda a necessidade do orfanato, porque Deus é pai de órfãos. Também é juiz e viúvas, é Deus no seu lugar santo. Verso 6, Deus faz que o solitário viva em família. Só Deus pode fazer isso, né? Uma pessoa solitária viver em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Enquanto Deus faz com que o solitário viva em família, faz com que o rebelde habite numa terra seca. Ó Deus, quando saias adiante do teu povo, ou seja, Deus adiante do seu povo, quando caminhavas pelo deserto, aqui pode lembrar, quando o povo andava no deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Lembra aqui quando Deus desceu no Monte Sinai, e todo o Sinai tremeu diante da presença de Deus, ao entregar os 10 mandamentos a Moisés. Tu, ó Deus, mandasses a chuva em abundância, e confortasse a tua herança
quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, provestes o pobre da tua bondade. Note que Deus é pai de órfão, juiz e viúva. A viúva normalmente é desamparada. E ele também provê o pobre da sua bondade. Diz aqui, o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Quer dizer, a palavra vem do Senhor. O Senhor que deu a palavra, e grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Esse verso 11 pode servir também como um missiológico, que o Senhor dá a palavra e que haja um grande exército dos que anunciam boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Anunciar as boas novas é anunciar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, não é? Que Deus cria o exército de anunciadores de boas novas. Verso 2. Rei de exércitos fugiram à pressa, e aquele que ficava em casa repartia os despojos, não é? Israel, quando saiu, despojou o Egito, os filhos de Israel, pediram cada um ao seu vizinho, e eles davam para que eles fossem embora, não é? Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba. Nos Salmos, o salmista queria ter asas de pomba para voar para o deserto. Aqui fala de asas de pomba, que ainda que vos deiteis entre redis, serei como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Interessante, asas de pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. O que Deus faria, não é? Verso 14. Quando o onipotente, olha, aqui aparece Deus como onipotente. Onipotente quer dizer aquele que tem todo o poder. Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. Então, Deus espalhou os reis que se levantaram, foi como a neve que cai em Zalmon. Verso 15. O monte de Deus é como o monte de Baçã. O monte elevado como o monte de Baçã. A terra de Baçã era a terra que fica do outro lado do Jordão, não é? Porque saltais, ó monte elevado? Esse é o monte que Deus desejou para a sua habitação. Esse monte que está falando que Deus desejou para a sua habitação, o Monte Sião. E desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente, sobre o Monte Sião. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares de milhares. Olha só, o salmista mencionando os carros de Deus. Ele não está falando do exército de Israel, mas mencionando o Senhor dos exércitos, carros de fogo, não é, que Deus tinha. E diz os carros de Deus, falando da grandeza desse Deus Todo-Poderoso, são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Note que o monte escolhido é o Monte Sinai. Tu subistes ao alto e levaste cativo o cativeiro, e recebeste dom para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. O verso 18, nós encontramos ele na carta de Paulo aos Efésios, que diz que quando Cristo subiu ao alto, e aquele que subiu é o mesmo que desceu até as partes mais baixas da terra, e subindo ao alto levou cativo o cativeiro. De acordo com esse Efésios 4:8 e o Salmo 68, verso 18,
mostra Cristo subindo aos céus, sendo elevado e levando cativo o cativeiro. Muitos acreditam que o cativeiro, é o seio de Abraão, que após a morte de Cristo, ele transportou o seio de Abraão, que antes ficava embaixo da terra, para debaixo do trono de Deus. E o paraíso, sim, foi mudado. E deu dons aos homens. E aí, exatamente, Efésios 4:11 diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esse Salmo 68:18 é cotado por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 8 a 11, e os dons que foram dados. E até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Verso 9, bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. É verdade, Deus faz mais por nós do que nós percebemos. Nós às vezes não somos gratos a Deus a tudo que Ele faz. Mas bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. E aí continua falando desse Deus de salvação, verso 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, de novo a menção do nome Jeová, o Yahweh, ou do tetragrama, que é traduzido como Senhor. E a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. É o Deus que livra o seu povo da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Muitos povos da antiguidade tinham vários cabelos, não era comum cortar o cabelo. Os assírios tinham cabelo comprido, mesmo os israelitas também tinham. E aqui, claro, está falando dos inimigos. Menciona o crânio cabeludo, os filisteus também tinham cabelos compridos. Então menciona o crânio cabeludo dos que andam em suas culpas. Verso 22. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Baçã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Esse verso é interessante, o verso 22. Farei voltar o meu povo das profundezas do mar, pode indicar a travessia do povo pelo Mar Vermelho, que Deus os fez passar, e outros também vê nesse verso, quando houver a ressurreição, que o inferno dará aos seus mortos, a morte, e o mar dará aos seus mortos, ao meu povo das profundezas do mar. Ou seja, aqueles que foram sepultados no mar irão ressuscitar. Talvez está apontando para a ressurreição que haverá, não é? Para que o teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos. Ou seja, o pé mergulhado no sangue, já teve outro salmo anterior a esse, que menciona o pé mergulhado no sangue dos inimigos, sinal que o inimigo vai cair e o povo irá pisar sobre o inimigo. E nele mergulhe até a língua dos teus cães. Os cães irão lamber o sangue dos inimigos. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu reino santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás entre ele e as donzelas tocando adufes. Alguns vê o Salmo 68, verso 25, quando Davi trouxe a arca, que havia os cantores cantando, celebrando com adufes. Verso 26, celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Convida todo o povo a celebrar. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. Os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Está mencionando as tribos
mas não menciona todas. Menciona Benjamim, Judá, Zebulon e Naftali, né? As tribos do norte, a tribo do sul, que é Judá, Benjamim, a tribo do meio. Então, dessa forma, cobrindo de Zebulon a Naftali até Judá, está cobrindo do norte a sul. O teu Deus ordena a tua força, confirma, ó Deus, o que já realizastes por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Por amor do teu templo, os reis te trarão presentes. O verso 29, os reis trarão presentes, pode também nos lembrar as visitas dos reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra para o Cristo. Verso 30, repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata, dissipa os povos que desejam a guerra, para que Deus dissipasse os inimigos. Já fala do crânio cabeludo e agora Deus dissipa os inimigos. Embaixadores reais virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Lembra Salmo 67, onde convida a todos a louvarem ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia a sua voz e dá um brado veemente, um brado forte, não é? Quando ele envia a sua voz. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, a sua fortaleza nas mais altas nuvens, né? Como os céus são elevados, as nuvens, lá está o Deus de toda a terra. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. Ó Deus de Israel, o que dá fortaleza e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Então o salmista aqui bendiz a Deus pela sua grandeza, por ele ser tremendo nos seus santuários. Bendito seja Deus. Amém? Com isso, concluímos o Salmo 68 dessa sessão. O Salmo 68 é um dos maiores, com 35 versos. O verso 18 menciona o que Paulo menciona em Efésios 4. E agora nós vamos para o Salmo de número 69. Esse Salmo 69 é messiânico. Ele prefigura o sofrimento tanto de Davi, que são prefigurados no Cristo, não é? No Salmo 69 é um salmo de Davi para o cantor mor sobre Sousanim. Esse Sousanim quer dizer lírios, não é? Então, é a segunda melodia, os lírios. Sousanim quer dizer lírios. Vamos lá. Começando o Salmo de número 69. Esse é um lamento pessoal, voltado especialmente para uma situação em que um fiel israelita está sofrendo por causa dos erros que cometeu. Verso 5. Mas também encontra muitos inimigos que tiram vantagem do seu sofrimento, tornando-ele ainda pior. Verso 26. O Novo Testamento cita várias passagens desse salmo, aplicado à vida de Cristo. Alguns estudiosos defendem que o uso que o Novo Testamento faz dele mostra que a forma correta de ler esse canto é com uma oração pessoal de Davi, e que os crentes entoam a fim de identificar-se com ele. Uma melhor abordagem vem da lembrança de que Davi era o representante do povo de Deus, e que nesse papel ele escreveu esse salmo como oração e que é bem adequada para cada membro do povo de Deus, que se encontrar em situação análoga, oferecendo a resposta ideal para tais dificuldades.
As notas mostrarão que esse salmo lança luz sobre o retrato de Jesus apresentado pelos escritores do Novo Testamento, não é? O livro dos Salmos é citado 186 vezes no Novo Testamento, mas o Salmo 69 é citado algumas vezes no livro de João, no capítulo 15, verso 25, o verso 9 é citado também em João 2,17, e os versos 22 e 23 em Romanos 11, 9 e 10. O verso 25 é citado em Atos 1:20. Então, o Salmo 69 é bem citado no Novo Testamento. Ele é citado por quase todos os escritores. Nós vemos que João cita, Paulo cita, não é? Lucas o cita, exceto Tiago e Judas, que não citam o Salmo 69. Então, por isso, devido a ele ser bem cotado e citado diversas vezes, é considerado um salmo bem messiânico. Tá bem? Vamos então ao Salmo 69. É um salmo também bem comprido, tem 36 versos, como o Salmo 68. Vamos meditar nele. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Então, indica alguém que está atolado no lamaçal e as águas chegam-lhe até a alma. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqui é um salmo que mostra a angústia, não é? Daquele que espera. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Imagine só, não é? Mais que os cabelos da cabeça. Eu não tenho muitos, mas aqui o Cristo tinha bastante. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são mais poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insuficiência e os meus pecados não te são encobertos. Claro, quando menciona pecados, não está mencionando Cristo, é o salmista confessando os seus próprios pecados, não é? Não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus Israel. Aqui o salmista pede que ele não seja causa de tropeço e nem de confusão para ninguém, principalmente aqueles que buscam o Deus Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Lembra que a confusão pertence aos ímpios, mas de vez em quando o justo passa por confusão. Tenho me tornado como estranho para com meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. E agora aqui é mencionado o que Jesus, pois o zelo da tua casa me devorou. Quando Cristo chegou no templo e viu os cambiadores vendendo, ali então o zelo da casa de Deus o devorou. E as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Então aquilo foi uma afronta. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fez um provérbio para eles. Aqui fala da humilhação, claro, do salmista. Era comum quando jejuava, eles se vestirem de saco, né, com vestes humildes para mostrar que estavam jejuando. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte, dos bêbados.
se virou a canção, não é? Virou um exemplo, um provérbio. Verso 13, eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Sempre o salmista está clamando que Deus o ouça, de acordo com a misericórdia, com a sua grandeza, com o seu poder de salvar. Então é pedido a oração. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Aqui o lamaçal não quer dizer exatamente um lamaçal físico, mas um lamaçal espiritual, onde as águas estão subindo e afogando a alma, e das profundezas das águas. Verso 15, não me leve a corrente das águas, e nem me sorja o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ou seja, ser lançado num calabouço, num poço, e ainda ser cerrado com uma pedra em cima, não é? Como Jeremias foi lançado num calabouço. Então aqui pede que o poço não cerre a sua boca sobre mim. Verso 16, ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Então Deus vai ouvir por causa da sua misericórdia. Olhe para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo. Esconder o rosto é não ter a presença de Deus, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, a angústia do servo de Deus, clamando que Deus o ouça. Aproxima-te da minha alma e resgata, e livra-me por causa dos meus inimigos. Aproxima-te da minha alma, resgata e livra-me por causa dos meus inimigos. Verso 18. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha, e a minha confusão diante de ti estão todos os meus adversários. Ou seja, cercado pelos seus adversários, não é? Afrontas-me, quebrar o coração e estou fraquíssimo. Aqui pode lembrar Cristo indo para a cruz, onde lhe feriram, espancaram, e ele, claro, ficou enfraquecido. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. E aqui vai mencionar Cristo na cruz. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando Cristo disse, tenho sede, molharam uma esponja e lhe deram o vinagre. Então aqui certamente aponta para Jesus na cruz. No momento que ele disse, tenho sede, lhe deram vinagre para beber. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para sua inteira recompensa e ruína. Escureçam-se-lhe os olhos, aqui pede a vindicação, para que não veja, e faz com que seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prende-os no ardor da tua ira. Olha a vindicação pedindo, porque não houve quem se compadecesse dele, deram-lhe vinagre a beber, agora vem a vindicação de Deus sobre eles. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, ou seja, serão desolados seus palácios, suas tendas ficarão desertas, pois perseguem a quem afligistes, e conversam sobre a dor daqueles a quem feristes, feriram a Cristo. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Olha só o verso de número 28. Sejam riscados do livro da vida. O Salmo 69, verso 28, aparece aqui o livro da vida. Livro esse que será trazido no juízo do grande trono branco,
e todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, de acordo com o Apocalipse, capítulo 20, verso 15, será lançado no lago de fogo. Então, o livro da vida não é algo que aparece lá no Apocalipse. Na verdade, o livro da vida aparece aqui no Salmo 69, verso 28, e diz que o nome dos ímpios e daqueles que afrontam a Deus seja tirado, riscado do nome do livro da vida. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Quem é que vai estar no livro da vida? Os justos, aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. Esses terão seu nome no livro da vida. Mas o ímpio, aquele que voltou as costas a Deus, o nome é riscado do livro da vida. Pelo fato de mencionar que é riscado, alguns creem que todos os nomes estão no livro da vida dos homens. Mas aí, quando pecam, são tirados, riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Interessante o verso 28 do Salmo 69. Requer realmente uma pesquisa, um estudo maravilhoso sobre a menção do livro da vida. Verso 29. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Então, louvarei o nome de Deus com cântico e vou engrandecê-lo com ações de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi e o bezerro, que tem pontas e unhas. Então, o adorar, o louvar, o engrandecer o nome do Senhor é mais agradável que o boi e o bezerro, ou seja, é mais agradável do que holocaustos e sacrifícios, não é? Lembra o Salmo 51, holocausto e sacrifício não os quisesses. O que Deus quer é um coração contrito, um espírito quebrantado, esse não rejeitará, e o engrandecer. E isso é mais agradável. Os mansos verão isso e se agradarão. Vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. O coração que busca a Deus vive, né? Vai ter vida, viverá, porque o Senhor ouve os necessitados. Aqui lembra o Salmo 68, né? Pai de órfãos, o Deus que cuida dos pobres. Mas aqui, Salmo 69 menciona os necessitados, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve nos céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Então, os céus, a terra, o mar, todo domínio e tudo que se move neles, louve ao Senhor. Verso 35. Porque Deus salvará a Sião, Monte Sião, e edificará as cidades de Judá, para que habitem e ali a possuem. Fala de o habitar e o reconstruir das cidades de Judá. E herdará a semente seu servo, e os que amam o seu nome habitarão nela. Sião não era para qualquer um habitar. Sião é para os que amam o nome do Senhor, a cidade do Senhor, chamada também cidade de Davi. Com isso, nós concluímos mais uma parte do livro dos Salmos. Nós vamos voltar para concluir com os Salmos 70, 71 e 72, que é a conclusão do livro 2. No livro 1, Salmos são 150, mas são 5 livros. O livro 1 vai do capítulo 1 ao 41, o livro 2, o 42 ao 72, e aí nós vamos concluir o livro 2 no próximo vídeo. O livro 3 é do Salmo 73 a 89. O livro 4, do Salmo 90 a 106. E o livro 5, do Salmo 107 a 150. Se você gostou desse comentário, coloque aí o sinal do joinha. Se não subscreveu, subscreva o nosso canal, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal no YouTube
que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja contigo. Amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.